Oi, gente, como vai? Novamente aqui na TV Imago. Hoje nós vamos conversar com dois coordenadores da Biologia, a professora Margarete Nakatami, que é a nossa coordenadora de Biologia da modalidade bacharelado, e professor Celso Polinarski, da modalidade licenciatura, que é só para fazer o contrário, né? Geralmente as mulheres são da área do professorado e os homens da área das formações mais exatas. Nós aqui vamos hoje conversar ao contrário para você que um dia quer ser biólogo. E eles vão vou fazer a pergunta para vocês dois, para que vocês conversem com os nossos futuros acadêmicos. Quais são os perfis, ou o perfil do curso de biologia em bacharelado e em licenciatura, começando ladies first? Ok. Bom, o curso de licenciatura, do professor Celso, né, que é voltado para os professores, formação de professores para o ensino fundamental e médio, e o nosso é para a área de pesquisa e para os campos de trabalho que envolvem emissão de laudos, análise de meio ambiente para futuras construções. Então, a gente faz uma série de trabalhos que não são na área da licenciatura, né? Mas, hoje, esse perfil já não é bem assim, né, Celso? Porque, na verdade, como o curso de bacharelado é de dia, né, integral, e o de licenciatura é à noite, o que define se eles vão fazer licenciatura ou bacharelado já não é mais o perfil do profissional a ser formado, mas esse turno, que é diurno ou noturno, né? Então, o bacharel em biologia pode trabalhar basicamente no que ele quiser. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? O que torna a profissionalização do biólogo muito mais complexa para nós. Eu acho que é um profissional que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, porque, como ele pode trabalhar em várias áreas, né? Ele não é um indivíduo, um acadêmico que vem para nós com um perfil único. Nós temos 40 perfis diferentes. Cada biólogo que chega quer trabalhar numa área diferente. Então, por exemplo, né? Você vai dar aula de anatomia humana, e daí você vai lá trabalhar com o cadáver, etc. E daí tem aquele biólogo que odeia anatomia. Desmaia na sala de Desmaia, aula. se vê sangue, porque ele só quer trabalhar com as borboletas, com as árvores, né? Com o meio ambiente. Ele odeia o laboratório. Nessa mesma turma, tem um outro que ama de paixão isso, e que odeia o meio ambiente, odeia árvore, odeia mato, odeia mosquito, né? Então, numa mesma turma, né? Então, isso é diferente do perfil das demais áreas da saúde, onde o único objetivo de trabalho é ser humano. Então, o nosso acadêmico, ele é um indivíduo muito mais complexo, assim, muito mais... Multidisciplinar. Porque cada aluno quer trabalhar com uma área diferente da biologia, né? E nós temos, sei lá, 40, 50, 60 áreas diferentes. A diversidade de área, né, na verdade, é muito grande na biologia. Porque até mesmo pelo olhar generalista que se tem do curso de Ciências Biológicas. A ideia não é fechar por uma sistematização, e sim abrir de forma que o indivíduo possa escolher a formação, onde vai ter uma diversidade muito grande. Você pode se envolver na área de química, bioquímica, parte de biofísica, mesmo sendo licenciado ou não. Sendo que o licenciado, lógico, que a estrutura do curso prediz que ele vai ser professor, né? Vai ser professor de ensino fundamental, professor de ensino médio, mas também ele pode se envolver com a área de pesquisa, onde ele vai para os laboratórios, desenvolver pesquisa com os professores que são praticamente todos doutores aqui na instituição, onde ele vai ter esse perfil mais definido para uma área específica, se ele vai continuar com pesquisa, se ele vai fazer laudos, como a professora Margarete já citou, né? Então, na verdade, a formação vai ser praticamente formada pelo próprio acadêmico. O aluno noturno, um dos perfis é esse, né? O de vocês é integral, o de nosso vocês é noturno. É noturno. Ele tem o acesso ao laboratório e às informações disciplinares muito parecidas com quem faz integral? Na verdade, há uma constituição bem diversificada dos alunos, né? Porque temos alunos
de diversas cidades da região, porque o pessoal vem de ônibus de diversos municípios. E aqueles que acabam se envolvendo com os professores, muitos deles se mudam aqui para Cascavel para ficar próximo da instituição para desenvolver pesquisa. Então, eles acabam se envolvendo mais com a própria instituição, conseguindo bolsas de extensão, de pesquisa. No PIBID, hoje, que nós temos 21 bolsas na área do PIBID, temos alunos de diversas cidades que acabaram, depois de ter conseguido a bolsa PIBID, se mudaram para Cascavel para se envolver com o desenvolvimento de formação inicial, né, de docência. Foi um grande passo, né, esse PIBID, eu acho que foi um dos grandes avanços que o governo proporcionou, né, só que agora nós estamos em vias de extinção, inclusive está tendo um protesto momentâneo, porque as bolsas de PIBID vão ser cortadas, né. Então, isso é um retrocesso no ganho que nós tínhamos conseguido para esses alunos, porque o curso noturno, metade não, mas uma grande parte dos alunos trabalha, então vem fazer o curso à noite, por isso escolheram um curso noturno, né? Mas existem outros que não trabalham e que podem desenvolver pesquisas durante o dia. Uhum. E que para o orientador é até melhor, porque daí ele tem o dia inteiro para trabalhar no laboratório, pesquisar, ir para as escolas, etc. E do bacharelado, não dá para trabalhar, né? Dá para trabalhar num estágio noturno, que são os estágios nas secretarias da universidade, em algumas escolas, em algumas empresas que oferecem um turno que ele possa trabalhar depois das 5. Mas esse não pode, porque daí tem aulas de manhã e de tarde, então não dá para trabalhar, né? Dá para fazer alguns estágios remunerados, mas não dá para ter um emprego como o licenciado. O licenciado. Né? Quantos anos o curso de licenciatura em biologia? São 5 anos, né, para totalizar o currículo, e ele pode se formar até com 9 anos, né, depois que entrou no vestibular, via o SISU, teria até 9 anos para colar grau, mas o mínimo é 5 anos, sendo que tem alunos que conseguem até se formar em menos tempo, porque eles conseguem fazer disciplinas durante o dia junto com o bacharelado. Então, porque tem disciplinas similares. A grade é mais ou menos a mesma coisa. Isso. A maior parte das disciplinas são similares. Há uma diferença, às vezes, na carga horária. Igual eu tenho disciplinas que têm 68 horas e no bacharelado é 85 horas. Uhum. Ou 85 na licenciatura e são 102 no bacharelado, né? Então, há uma carga horária um pouco maior no bacharelado, até pela questão de ser integral. Então, tem um ganho de carga horária, né, para desenvolver as atividades. E como está a formação dos professores, Margarete? A maioria doutor? Do nosso curso, né, 99% são doutores, muitos já pós-doutores, né, vários deles já estão envolvidos nos mestrados, todos na área de pesquisa. Tem um ou outro docente que é mestrado, mas do quadro efetivo, que a gente tem no momento, a gente tem um mestrado, né, o restante é colaborador. Colaborador é um professor que substitui um outro docente que está afastado ou para um cargo administrativo ou para atender a demanda do Estado, né, que solicitou que ele se afastasse, ou que está fazendo um pós-doutorado em algum outro lugar, ou que está em licença gestação, né? Então, esses são os nossos colaboradores. E hoje até os colaboradores são doutores, né? Então, a gente tem 2 que são mestres apenas, né, dos colaboradores, o restante é doutores. Nós temos colaboradores que vêm para os concursos que são até pós-doc, com pós-doutorado na França. O nosso quadro de docente, ele é bem capacitado já, bem qualificado. Todos fazem pesquisa, até mais do que os docentes que estão aqui, porque tem mais tempo, que estão nas escolas, né, de pós-graduação e que estão agora tentando entrar no mercado. Ou seja, a qualidade do curso de biologia aqui na UniOeste é inquestionável. É um dos melhores do país, né? Se for contabilizar pelos quadros docentes. Lógico que a nossa concorrência maior são universidades públicas, tipo USP, Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, USP de São Paulo, Maringá, que é na UEM, UEL. Esses são nossos concorrentes, né? Mas somos públicos também, Somos públicos também. Então, a concorrência é pública, né? Tipo, das instituições públicas mesmo. E como é que anda o mercado de trabalho para essa moçada?
Olha, como qualquer mercado de trabalho, qualquer bom profissional tem lugar no mercado, né? Então, o que define uma boa colocação no mercado é a qualidade do profissional que a gente forma. E nós formamos ótimos profissionais. Nós temos ex-alunos que são pós-doutores, que estão na USP, que estão no exterior, né? Vários deles vão fazer doutorado, pós-doutorado, bolsa sanduíches no exterior, e eles voltam para ocupar cargos. Então, do nosso quadro docente, eu diria que 40% são nossos ex-alunos que se formaram conosco, foram fazer o mestrado e o doutorado em outra instituição e que retornaram já com doutorado. Então, a gente tem um quadro docente que é formado por ex-alunos nossos, né? E assim como nós temos ex-alunos aqui em Cascavel, nós temos ex-alunos em Belo Horizonte, em Brasília, onde eles escolherem. Então, acho que vai muito do perfil. Fora as universidades, a gente tem gente trabalhando no IBAMA, a gente tem gente, né, trabalhando no Parque Nacional, a gente tem gente trabalhando em Curitiba, tem empresas, né, nós temos ex-alunos que têm empresas que desenvolvem projetos de ponta, como, por exemplo, a gente tem uma ex-aluna que está trabalhando agora, investindo no alimento do futuro, né, que é trabalhando com proteína de insetos, né, então ela faz criação de tenébrios e de grilos para alimentação humana. Por enquanto ela ainda está trabalhando com alimentação para animais, porque ainda é muito rejeitado, né, na população ainda, mas no exterior, né, em outros países, esse investimento futuro, porque não vai ter proteína para toda a população mundial. Então, é um investimento de baixo custo com alta produtividade. Então, a gente tem empresários já que são nossos ex-alunos. Então, tem mercado para todo mundo, né? E como é que andam as pesquisas? Onde o aluno de graduação da biologia se insere? O que vocês oferecem em termos de pesquisa, tanto na licenciatura como no bacharelado, seus? Hoje, atualmente aqui na UniOeste, temos uma diversidade de áreas, né? Tipo, na área de fisiologia humana tem muitos pesquisadores, na área da biologia celular e molecular, temos professor que trabalha numa especificidade da genética, que é a identificação de peixes com cromossomos, análise de cromossomos. Temos professores que trabalham com citogenética humana. Temos professores na área de ecologia, que trabalha também com o desenvolvimento de grilos na natureza, né? Olhando o desenvolvimento dos grilos, como que eles se reproduzem, o processo do canto do grilo. Então, existe uma diversidade de formatos de pesquisa aqui mesmo na UniOeste, né? E aí, nesse momento, os alunos se adequam onde eles acham que eles... O interessante seria que ele, a partir do primeiro ano, já buscasse o contato com os professores, para verificar que tipo de pesquisa que os professores estão desenvolvendo e verificar qual realmente é a área que ele tem mais especificidade, que vai conseguir se sentir bem com aquele trabalho, né? Porque, como a Margarete já tinha falado no início, né? O cara vai fazer anatomia, acha que gostaria de estar na anatomia, mas quando vê os cadáveres se assusta, né? Tipo, não quero trabalhar com isso. Então, até que ponto realmente que eu teria afinidade de fazer essa situação? Eu mesmo, quando entrei na universidade, achei que ia trabalhar na área de botânica. Trabalhei na área de biologia celular, fiz um mestrado em biologia celular, especificamente até trabalhei com drosófilas transgênicas, e hoje eu estou na área de ensino de ciência e matemática, trabalhando mais específico com o currículo de ensino de ciências. Então, foi o que eu gostei de trabalhar, né? Que foi me levando pela área. E você, Margarete, trabalha especificamente com o quê? A minha formação é pela UEL, né? Eu fiz o mestrado e o doutorado na Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho. E apesar de todo mundo, né, achar que biofísica é uma coisa de louco, a biofísica nada mais é do que a física aplicada à biologia. E é super interessante desde que seja olhada pelo lado biológico, não pelo lado físico, né? Então, você nunca vai conseguir que um biólogo estude física pura, porque ele vai odiar, né? Porque ele já escolheu a área da saúde porque ele não gosta das áreas exatas, não gosta de cálculo, odeia um gráfico, né? Então, você tem que saber abordar. E a minha pesquisa teve dois grandes momentos do mestrado, onde eu trabalhava com
angulação de crescimento de 2 prolongamentos neuronais, né? Então, se eu contar para alguém que eu passei horas no microscópio medindo o ângulo entre 2 prolongamentos neuronais de cultura, né? A pessoa vai achar que eu sou maluca, né? E, num segundo momento, eu saí dessa linha e fui trabalhar com a regeneração de lesões neuronais. Então, um indivíduo que tivesse uma provável lesão no nervo óptico, a gente fazia essa lesão experimentalmente e tratava com medicações farmacêuticas que eram fornecidas por uma indústria farmacêutica experimentais. Então, eles não existem no mercado. Então, essa é a tecnologia de ponta, que ainda não existe aqui em Cascavel, né, mas que tem nos grandes centros, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Vários dos meus alunos estão trabalhando nessas áreas, nesses locais. Então, a gente começa um trabalho de base aqui, indica eles para lá e eles vão trabalhar nesses lugares, né? E no nosso curso, como o nosso curso tem mais carga horária disponível, a gente tem 2 disciplinas, que são no primeiro e segundo ano, onde o aluno vai para o laboratório. Então, são 6 laboratórios diferentes que ele circula, né, no primeiro ano e 6 diferentes no segundo ano. Onde ele vai olhar de perto como é que se faz pesquisa naquela área, para ele descobrir o que ele gosta. Então, chama-se Introdução à Pesquisa. Então, ele vai no laboratório de genética, no laboratório de bioquímica, no laboratório de botânica, e faz um pouquinho de pesquisa lá, tá? Para saber se ele vai gostar daquela área ou não, para poder escolher o que ele quer fazer no futuro, né? Porque é uma área muito diversa. E a gente não tem só essas áreas que a gente desenvolve aqui, mas a gente também mostra para o aluno que tem áreas que ele pode trabalhar e que ele nem sonha, né? Como, por exemplo, a gente tem biologia marinha, que a gente não tem aqui, né? A gente tem uma linha de controle biológico, mas é controle biológico aplicado aqui, que é para os aviários, que aqui é a nossa região, né? Muito produtora de aves, etc. Então, tem controle de pragas, né? De lavoura e de aves. A gente tem a parte de genética do bicho da seda, né? E trabalho de controle de viroses e de desenvolvimento da larva do bicho da seda. Que ali é a região de Maringá. Isso. Então, a gente tem várias pesquisas aplicadas à região. Tá? Mas, fora isso, tem coisas como você está falando, né? Que é biologia marinha, que a gente não tem aqui. A gente ainda poderia trabalhar, né? Para aqueles que são mais artistas, a gente ainda tem design de joias e artesanato usando biomateriais, como folhas, né, rochas, né, e aquilo se chama né, produção de material mesmo, né, que a gente vai usar material biológico para produzir uma joia, porque você pode, por exemplo, pegar uma folha, dissecar, tirar tudo e banhar em ouro, e daí você tem uma joia que foi produzida a partir de um material biológico. Ou vários das joias que as mulheres gostam de comprar e que são feitas de conchas, que são polidas, que são de madrepérola, né? Então, é de material biológico. E também está lá entre as profissões do biólogo. Então, é uma das áreas que o biólogo está condicionado, né? E é licenciado para trabalhar. Então, ele também tem essa categoria lá, dentro dessa gama enorme de coisas que o biólogo pode fazer. E daí pode ir para o outro lado completo, que é a bioengenharia, tem a área da medicina, que a gente pode trabalhar também. Então, olha, né, eu gostaria de trabalhar lá com a melhoria da qualidade de vida do ser humano, que ótimo. Então, você vai poder trabalhar em biomedicina. Né? Então, é uma gama enorme de profissões que ele vai poder, né, abranger dentro da biologia. Então, basta ele gostar e escolher. É interessante que a biologia ela faz um trânsito muito forte em todas as linhas, né? Porque a gente tem um trabalho na área de bioinformática que também poucas pessoas conhecem. Mas a informática é envolvida com a biologia para trabalhar com como que a parte do gene se propaga no meio, né? No meio social. Então, faz uma linha. Como que a gente descobre que o indivíduo lá da África tem uma parte no gene aqui hoje com a gente, né? O cara lá há 100 mil anos atrás, fazendo essa análise da bioinformática. A bioinformática que vai trazer isso para a gente conseguir entender, né, o processo, né? Tem modelos matemáticos, modelos bioestatísticos. Então, é tudo, né? Se você olhar lá mesmo nesse Instituto de Biofísica que eu cursei, se você olhar no Instituto de Biofísica, tem laboratório de tudo, de parasitologia, de física quântica, até, né, estudo de doença de Chagas, são todos dentro desse mesmo complexo de biofísica.
né? Então, é desde a computação lá onde uma microfotografia, que a gente chama multifocal, tem terabytes, uma única foto, né? Então, para você gravar uma única foto, você leva um dia inteiro, que é num microscópio altamente potente. Então, são coisas que você não imagina. Se você falar biologia, todo mundo acha que a gente trabalha com plantinhas, florzinhas, com meio ambiente, com bichinhos, né? Mas é uma área muito mais abrangente do que isso, né? Muito complexa. Então, é muito difícil. Em 4 anos, a gente abrangir tudo isso, mas... Na verdade, a formação que a gente dá dentro da universidade é mais no contexto dele ter o embasamento para continuar o trabalho, escolher, né? O embasamento para ele escolher essa linha de formação. Olha, gente, vocês estão vendo? Então, é isso. Eu vou agradecer a presença dos professores. E agora vocês têm uma pitadinha do que é a biologia daqui de Cascavel. Sejam bem-vindos à nossa casa. Muito obrigada, professora Margarete. Obrigada eu pelo convite. Obrigada, professor Celso. Obrigado pelo convite, Ana É um Maria. prazer ter vocês aqui com a gente. Esperamos vocês aqui, né? Sejam bem-vindos.